Boa tarde ou bom dia, o horário que você estiver assistindo a este podcast. Eu sou Natália Raumann, psicóloga e diretora do Instituto Crescer. Mariana, que está do meu lado. Olá! Estamos aqui para mais um episódio da nossa primeira temporada, que estamos falando, explorando assuntos gerais sobre a geração Z. E para este episódio que nós vamos falar sobre maternidade e geração Z, porque a gente percebeu que a gente falou muito sobre um lugar de fala que não é nosso, né? A gente chamou psicóloga, a gente chamou professor, a gente chamou, né, uma pessoa que tem mais um lugar de fala, mas a gente não falou, não conversou com pessoas que vão saber dizer o outro lado. E foi para isso, então, que nós chamamos Luciana. Olá, Luciana. Olá, Boa tarde. muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão especial, né? Sim, e aí por esse motivo a gente chamou você, né, para falar um pouco sobre a maternidade, sobre como é ser mãe de uma criança hoje, né, que está na geração Z, quais são as dificuldades frente à tua infância, que você vê que foram tão diferentes, né, assim, com esse avanço tecnológico que a gente tem, sobre essa importância da rede social, as crianças cada vez mais sociais, né, essa coisa de querer fazer parte, né, e como você vê tudo isso. Mas queria começar com a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo. O que te veio na cabeça, a primeira coisa, quando a gente te chamou para o podcast, que a gente falou, falar sobre maternidade, você vai como mãe. Qual que foi a primeira coisa que você pensou? Tem uma coisa que toda mãe tem, na verdade são duas: útero e culpa. Então a primeira coisa que vem falar, meu Deus, que desafio falar sobre maternidade, né? Porque a mãe, automaticamente, os pais também, mas eu acho que isso é mais a mãe, ela já se culpa naturalmente por tudo. Né? Então, assim, nossa, é um desafio falar sobre isso, porque é um desafio para mim também. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz para a gente poder trazer essa reflexão sobre a maternidade hoje, sobre também a questão, a posição das crianças hoje, que elas precisam cada vez de mais proteção dessas mães, né, nesse mundo que a gente está hoje, para trazer essa importante reflexão, porque é um assunto do nosso dia a dia, assim, tanto entre mães, como também com as minhas clientes, como também em várias situações, que a gente fala sobre a maternidade, sobre a epidemia de medicalização, sobre o aumento de transtornos que a gente... né, de transtornos que a gente vê, de diagnósticos. Então, eu acho que é uma importante reflexão que a gente vai fazer aqui, né? Sim, com certeza. E Mari, qual foi as suas primeiras reflexões? Quais foram as primeiras reflexões sobre o tema da maternidade? Eu acho que é justamente como você falou. A gente acabou tocando em vários assuntos durante o podcast, né? Durante vários episódios, que acabaram... A gente rodou e caiu no mesmo lugar, né? Quer falar muito sobre a questão de tecnologia, da geração Z, como que a geração Z está se colocando. E muitas vezes acho que a gente também, enquanto posição de psicólogas, fala muito sobre a influência da maternidade, né? Então a gente fala, mas não sei o quê, de uma posição que não é nossa, né? Então, quando a Ana comentou sobre esse episódio, desse tema desse episódio, né? A ideia de fazer esse episódio... Eu falei assim, eu acho que é uma coisa que vai fechar muito, assim, que vai colocar, de certa forma, um ponto, um pingo no i, assim, né? Porque a gente não consegue falar sobre isso, a gente consegue trazer uma parte mais teórica do que é importante de ser feito, de como se faz, enfim, mas a prática mesmo não é uma coisa que a gente tem em casa. Quem tem que tomar a decisão no dia a dia não é a gente, de certa forma, né? Então, o quanto é importante realmente de ter uma mãe para falar sobre isso, para falar de como que é para ela, como que ela tá percebendo, como que tá sendo pro filho dela, né? Como que é ter esse Gen Z dentro de casa e ter que dormir, acordar, tomar café da manhã, almoço e janta com ele e nas decisões práticas do dia a dia. Porque a gente comentou, por exemplo, sobre... como os jovens hoje em dia estão fazendo academia cada vez mais cedo. Ok, beleza, mas pode ser que tenham pais, não sei se é o seu caso, a gente pode até conversar sobre isso, mas de permitir que o filho faça ou não, de permitir, porque querendo ou não, quando a gente tá falando dos Gen Z, a gente tá falando dos adolescentes dessa época, eles ainda não têm autonomia, né? Então, nessas decisões que eles estão querendo ser tão diferentes, como que tá sendo pro pai e pra mãe, permitir ou não? E quais os motivos que estão levando eles a fazerem uma academia, por exemplo? São os motivos certos para não ficar sedentário, pela saúde, ou unicamente pela estética, para mostrar no Instagram, por causa dos filtros?
né? Qual que é o objetivo desse adolescente? Até a gente falou isso sobre estética no sentido de mães que colocam meninas de tipo 4, 5 anos com salto, com cropped, com roupas de adolescente, de adulta, né? A gente falou sobre essa estética que tá vindo, né? Então, será que é um acompanhamento a isso? A essa infância que já veio adultizada, né? Exatamente. Que a gente falou sobre isso. Então, era assim, toda essa temática que a gente veio rodando, como a Mari falou, a gente veio rodando e agora vai ser um pingo no i mesmo, né? E começando, né? Já afunilando algum assunto. Da tua experiência, de quando você engravidou, assim, de você decidiu ter filho e engravidou. Você pensou o ano, a época que você estava tendo filho? Ou você foi se ligar disso depois, quando vieram as relações sociais, quando botou na escola, quando veio o outro, né? Entrou. Como que foi pra você esse ser mãe, assim? Quando eu engravidei, eu acho que estava exatamente nessa transição, né? Ainda não tinha tanto... Já existiam os tablets para as crianças, já tinha essa inserção das crianças dentro da tecnologia, por exemplo, mas não era tanto. Depois veio de uma forma, assim, assustadora. É muito diferente da minha época. Eu sou de Aí a gente começa a falar, né? Entrando já na intimidade. A gente não quer falar, Eu sou de 1982, né? Então, na década de 80... O que era uma criança? Né? A criança, ela brincava com aquele meu primeiro gradiente. Eu tinha aquele microfoninho. Eu tive. Você teve? O vermelhinho com o microfoninho eu tive. As músicas eram falando sobre ioiô. Eram as músicas, né? Balão Mágico, era a nossa realidade. Os livros, a gente lia muito. Os livros que eu lia ou eram da Agatha Christie, que meu avô me dava, ou da Disney. Né? Então, assim... Eu peguei a fase da Bruxonilda. Ah, é? Não sei se a Mari pegou. Então a gente foi o antes. Eu peguei a da Bruxonilda. Mas ainda tinha essa questão da leitura tinha muito importante. de ir na biblioteca. Era regra no colégio. Ir na biblioteca uma vez por semana. Você tinha que ter o carimbinho. Biblioteca. Você vê, né? Hoje, outra outro coisa, item, né? De colecionador. Item antigo, né? Biblioteca. É museu. Biblioteca virou um museu novo. Exatamente. Então, hoje... a realidade é completamente diferente, né? Tudo tecnologia, não sei até que ponto que isso é bom, sinceramente. Senão, o Steve Jobs, se eu não me engano, ele proibia os filhos de mexerem nos produtos que ele mesmo idealizava. Então, algum motivo tem aí. E hoje existem estudos científicos comprovando a mudança que causa no cérebro, principalmente das crianças, e as consequências disso, né? E que o cérebro dessa criança ainda em formação não está preparado para isso, né? Então, eu não sei até que ponto que isso também, esse avanço tecnológico é tão bom para as crianças, né? Eu acho que depende muito também de como os pais estipulam uma série de coisas, mas eu vejo que tem muita diferença. Essa semana, eu deixei a minha filha, Yasmin, ela tá de castigo, né? Oficialmente de castigo. Então, ela tá sem tecnológico nenhum, tá sem equipamento nenhum. Então, televisão, E, incrivelmente, ainda estava ontem em casa, meu Deus, tem um silêncio. Aí eu olhei para o lado, cadê Yasmin? Ela estava caída no sofá, dormindo assim, sabe? E há um tempo atrás ela estava até com um pouco de insônia. Não consigo dormir e tal, né? E aí eu fiquei pensando, gente, uma paz, sabe? Ela estava dormindo assim, mas totalmente entregue, era ainda umas 8 da noite. E eu falei assim, olha só, voltamos para o básico. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é voltar para o básico, para o simples, né? Tirar tanta tecnologia das mãos das nossas crianças, colocar mais limites, rever a questão de alimentação, atividade física, é tudo isso, né? Que hoje em dia, com o excesso da tecnologia, tá tendo... Só que assim, eu não culpo os pais, entende? Porque assim, não tem responsáveis nessa história. Não é responsáveis, não tem culpados, né? Porque de um lado eu vejo os pais sobrecarregados, né? Principalmente desde a pandemia, que a gente vem aí numa economia mais difícil, né? E então eles estão lutando pela sobrevivência. O modelo familiar também mudou muito. As mães hoje também estão trabalhando, acumulando funções, papéis, né? Então, assim, já muda o formato da família e o formato da criação daquela criança. Aí vem a questão do avanço tecnológico. É o quê?
é uma distração para as crianças menores, para que essas mães possam trabalhar e pagar comida em casa, né? É também uma forma de interação social que as crianças acabam tendo como recurso numa sociedade que está cada vez mais em isolamento, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente vem as relações estão muito superficiais. Só que aí que tá. Que interação é essa por meio da tecnologia? Que relação é essa também, né? Que relação? Né? Então, assim, esse é o modelo que eles têm de amizade. Eu acredito que vocês devam trabalhar, inclusive, muito isso, né? O que é amizade, o que é ser amigo, o que é... Quais são as habilidades sociais das crianças hoje? Principalmente depois da pandemia. Né? Então, assim, não existem culpados. É a situação toda, são vários motivos, são pais de um lado com as dificuldades deles e os filhos do outro, que estão precisando de limites, que estão precisando de menos acesso à tecnologia, que estão precisando de ajustes na alimentação, voltar para o básico. Tá comendo verdura, tá comendo fruta, sabe essas coisas, assim... Às vezes os pais não têm tempo, cada vez mais industrializados, isso modifica todo o organismo. Né? A gente sabe hoje que o cérebro é o segundo, que o intestino hoje é o nosso segundo cérebro, já muda também. Aí vem diagnósticos novos, aí aumenta, né? Um boom nos diagnósticos. Então, assim, é um desafio para os pais e é um desafio para as crianças também. Sim. Né? Que a gente vive hoje. Talvez se a gente inventar aí um culpado, inventar entre aspas, né? Eu colocaria que é mais a indústria que produz as coisas. Por exemplo, os desenhos. Vocês já viram um videozinho que tá rodando? Que eles comparam os desenhos de antigamente, da nossa época, Cultura, TV Cultura, que assistia, e os desenhos de hoje em dia. As cores são diferentes, o ritmo é diferente, as histórias são diferentes. Tipo assim, a gente tinha, sei lá, Ursinho Pooh. Ursinho Pooh é parado, ele é Vocês calmo. lembram daquela música Lava outra, lava uma mão? Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, é Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem a história. Exatamente. As crianças ficavam calmas, entre aspas, assistindo. Era mais tranquilo, porque as cores não eram muito fortes, a música não era extremamente agitada, os desenhos não eram curtos. Hoje em dia, aqui a gente tem, sei lá, Sonic. Sonic tem uma cor fortíssima. Muitas opções também, mas tem uma cor fortíssima. O bicho corre rapidinho. A música é extremamente agitada, então tudo isso interfere, né? Então, assim, quem que tá produzindo isso, tá produzindo porque é uma demanda? Porque mudou toda a sociedade, mudou tudo. Mas isso vem lá de cima. Porque o que a gente tem disponível hoje de desenho para as crianças são esses desenhos que é totalmente diferente e influencia isso, interfere diretamente, por mais que a criança fique, sei lá, meia hora por dia assistindo um desenho desse, é meia hora de um desenho que é extremamente agitado. Mariana, sabe quais opções que eu tinha? Eu tinha o SBT, eu tinha a Globo e eu acho que a Manchete. Olha só, né? Da extinta Manchete. Eram as opções. Eu assisti o que estava passando. Era Caverna do Dragão. Nossa, isso é muito... É um ponto muito importante. Isso é um ponto muito importante. Porque antigamente a gente assistia o que tinha disponível. Sim. Hoje a gente tem a opção de escolher. Não. Era ligar lá e... É o que tá lá. É isso. Hoje a gente pode escolher até o desenho. Então a gente pode escolher tudo, né? A gente trabalhava muito a resiliência também, né? Quando era criança. Porque assim, eu vou assistir o que tá passando. Né? A paciência... Né? Hoje as crianças fazem o quê? Não, eu vou escolher. E aí assiste 4 minutos, nem chega nem a 4 minutos às vezes de um vídeo, já muda. É muita opção. Isso, gente, isso acelera de uma forma a mente, né, agita. Eu lembro que na casa da na minha casa era só os canais abertos, né? Na casa da minha avó tinha SBT, tinha Sky. E daí eu adorava assistir as coisas da Sky. Por quê? Porque tinha embaixo falando qual que ia ser o próximo... a próxima programação, e daí você conseguia saber, entendeu? Mais ou menos. Você podia saber verdade, o quanto tempo você ia esperar. Uhum. Porque antes tinha embaixo, mas era a próxima programação só. Sim. Então eu ficava muito mais tranquila também de assistir Sim. TV lá, porque eu sabia o que ia ter depois. E era o máximo de escolha que a gente podia ter na época. Agora, não. Agora você já sabe, ou você aperta. Nossa, aquele 2.0 do Instagram eu odeio.
porque eu me pego fazendo isso. Olha, eu já nem sei o que eu... a velocidade. A velocidade. Eu não sei botar. É só se Se eu soubesse, apertar. eu colocaria. Então eu não vou nem falar. Porque eu sempre julguei e hoje eu não tenho paciência pra assistir o Não, negócio. mas áudios, pra mim, todos os áudios do WhatsApp, eles são em 1,5. Então. Padronizado. Até a gente já mudou. Até a gente. 2,0 pra mim é muito, eu não entendo. Que daí parece que a pessoa tá falando espanhol. É porque a demanda tá maior. Mas o 1 eu não vejo, não ouço no 1, eu não tenho paciência. Se a gente já tá fazendo assim, que a gente que não cresceu com essa tecnologia, imagina as crianças. É. Mas isso não é preocupante? Isso é muito preocupante, é muito né? preocupante. É muito preocupante. Você vê hoje crianças, as crianças que eu atendo como terapeuta floral, às vezes elas falam assim, eu tô preocupada que alguma coisa aconteça com os meus pais, eu tô preocupada que pegue fogo, eu tô preocupada que tenha guerra no Brasil, eu tô preocupada, é muita Como é que sabe disso? preocupação para a criança. Né? A minha filha falou ainda hoje, indo para a escola, falou assim, mãe, ontem estava cercando em cima da escola, estava passando direto um helicóptero da polícia. Será que tem algum sequestrador no bairro? É muita preocupação para as crianças hoje. A gente falou sobre isso no episódio, o quanto tá adiantado esses conceitos, alguns conceitos. A gente falou mais sobre relacionamento. Mas tá adiantado. A gente vê que tem uma precocidade. É por causa da hiperatividade mental, né? Aí a gente pode também culpar um pouco o capitalismo. Eu amo capitalismo. Eu Sim. amo comprar. Eu sou extremamente consumista. Mas Mas é culpa do capitalismo. Mas a gente vê que tem uma questão. Pegando um pouco mais, puxando um pouco mais. A mãe tem que trabalhar porque as coisas estão muito caras. Então, o pai não consegue ir sozinho. Tem alguns que ainda fazem isso, mas o pai geralmente não consegue sozinho, com um emprego comum, sustentar uma casa com o esposo e um filho, uma esposa e 2 filhos, já não dá mais. Então, os dois têm que trabalhar para ter um salário ali legal que dá para pagar contas e talvez uma viagem no ano. Talvez. Sim. Não é nada luxuoso. Então, o fato também da mãe ter que comprar, ter que ter esse... Né? Lógico, avanço da mulher, a mulher na sociedade, maravilhoso, sim. Mas o que eu tô falando é de necessidade, por outro entendeu? lado... Não por escolha da mulher, e sim porque ela tem que fazer. E aí a mãe vai fazer o quê? A mãe que não tem tempo de fazer um almoço, ela vai recorrer a um miojo. Ela vai recorrer a um nuggets que frita, alguma salsicha, ela vai recorrer... Entendeu? Fryer também Air não, fryer. mas nem fritar, pelo menos esse air fryer. Sim, mas a air fryer também veio para capitalismo. Para quê? Vamos reduzir o tempo de fazer comida. Vamos colocar bolo na air fryer. A gente não faça mais bolo no forno. Não. Em 10 Verdade. minutos, 15 minutos tá pronto. Vamos comprar, entendeu? Então eu acho que a coisa rápida tá nisso de comprar, ter que satisfazer, ter que... Entendeu? Então eu também acho que tem influência isso. Né, Nath? Tem também. Os momentos de... Antigamente, assim, você fazia bolo com a mãe. Na cozinha. A gente falou também sobre isso, do cozinhar, fazer um bolo. Como é que é fazer um bolo? A gente discutiu. Será que a geração Z sabe o que é uma colher de café? Uma colher de café de açúcar? Uma colher de não sei o quê. A gente falou sobre essa necessidade, né? Do retorno ao básico, né? Porque não é nem o bolo na air fryer. Você vai na loja e você compra o bolo. Pior. E é mais gostoso do que o que a gente faz. Ah, lógico, eu sempre errei bolo. Eu sempre errei bolo. Sempre solei meus bolos. Então eu ia na loja comprar o bolo. Mas não é nem o bolo na air fryer. É ir na loja comprar. Sim. Então eu vejo que tem, assim, não é crítica social, não é Não, culto ao socialismo, não. É só a compreensão do que o poder da compra ele faz. O poder gera a necessidade da compra, enfim. E daí, a mãe precisa, obviamente, colocar um desenho pra conseguir fazer um almoço quando ela tem tempo. E o que a gente tem disponível daí de desenho? Esses desenhos animados. Lá, que eu nem sei falar o nome. Sei lá. Tem aquelas coisas que é besterol, assim, que é, não sei nem explicar. Então. E daí é o que sobra, é o que tem. Entendeu? Porque eu acho que a gente não consegue nem achar mais Ursinho Pooh, nem nada. E assim, os desenhos que são mais antigos, mais da nossa época, mais tranquilos, que, por exemplo, Disney, estão no streaming da Disney que custa R$78. Mentira, nem é tudo isso, mas... Pois é. Capitalizado, né? Exatamente. Você tem que pagar pra ter esse acesso. Não consegue mais Gente, vocês querem exemplo maior de retirada de facilidades da infância do que pôr a Fátima Bernardes ao invés da TV Globinho? Porque de manhã a criança tinha TV Globinho. A TV Globinho está extinta. A gente não, tem... É verdade, não Hoje tem. em dia a gente tem Fátima Não assiste canal Lógico, aberto. o valor da Fátima Bernardes, beleza. Sim. Ok, o programa dela, não é uma crítica, mas assim... Mas a TV Globinho...
Entendeu? Que era criança, que era o momento lá que a criança acordava, ia estudar de tarde, ligava a televisão e ficava lá esperando, assistia lá os desenhos. Aí, geralmente, esses pais também não têm tempo para dar, às vezes, para ouvir uma coisa que aconteceu na escola, ou para dar um suporte, ou cabeça mesmo, porque a saúde mental dos pais também tá conflitante, né? Então, assim, ter cabeça para dar uma palavra para o filho, sei lá, uma palavra de consolo, ou saber falar o que poderia falar de correto na hora. Você tem que raciocinar tudo, né, que você fala para a criança. Então, acabam, eu acho assim, como eu te falei, não existem culpados, mas é o sistema todo que está já contaminado, né? E os dois lados saem muito feridos nisso, tanto os pais como os filhos, né? Então, assim, é voltar para o básico. O que meu filho está comendo? Né? De que forma que eu posso trazer um pouquinho mais de uma alimentação saudável para dentro de casa? Que atividade que ele está fazendo? Né? Atividade física ou algum exercício, alguma coisa. O que ele pode, né? Tudo bem, eu estou trabalhando, mas eu posso fazer... O que eu posso fazer para passar um pouco mais de tempo de qualidade? Não é a quantidade, que hoje a gente não pode cobrar isso dos pais, né? Mas assim, um tempo de qualidade com o filho, né? O que eu posso fazer? Assistir um filme junto, não ficar tão escravo, de repente, do celular. Sim. Porque hoje também, os pais acabam também ficando seduzidos pela dopamina lá das redes sociais, né? Porque também é um descanso para os pais, né? Porque é um falso descanso, né? É. Pois é. É aquilo, eu acho que é o descanso de tirar a cabeça da realidade, sabe? Sim. Da rotina ser tão estressante, você usar como descarga Mas não como descarga no sentido de, por exemplo, exercício físico, que você realmente descarrega, né? Uhum. E talvez numa saída, fuga da realidade mesmo, né? Que você se desliga, vai pra uma outra, vai ver o que a outra pessoa tá fazendo, vai consumir outra coisa que não tem nada a ver com a tua vida, porque é muito cansativo ficar só na nossa vida. De tão maçante que tá, né? Exatamente. É como se a mente, você não, assim, você tivesse que ficar parado. Eu vou ver espinha agora sendo espremida, que tem milhões. Eu vou ver o cara lavando o tapete. Esse eu amo. Vocês também assistem? Eu assisto muito. Eu vou ver o homem desencravando a unha. Assisto muito. Porque eu não quero pensar em nada, eu só quero ver o pus saindo. É tipo isso, né? Então, assim, até eu trouxe... Posso compartilhar com vocês alguns dados que eu pesquisei aqui? Ó, antes da pandemia, 1 a cada 5 crianças tinha problemas de saúde mental. O TDAH já tinha aumentado 43%, que eu já acho muito, né? Teve um aumento de 200% na taxa de SUI, né, que vocês podem falar na internet, né, atentar contra a própria vida e conseguir, né. Isso a gente está falando entre crianças de 10 a 14 anos, né. E acredito que esses dados devam ser até menores quanto mais vulnerabilidade social e doméstica e econômica a criança se encontra, né. E aí, depois da pandemia, tem dados aqui do SUS que houve um aumento de 2.500%. Gente, eu fiquei... até absurdo, né? 2.500% nos atendimentos para transtorno de ansiedade, de 10 a 14 anos. De 15 a 19, teve um aumento de 3.300%. Isso supera qualquer estatística dos adultos. E na questão do SUI, né, de atentar contra a própria vida, teve um aumento de 6% ao ano e de autolesão 29% ao ano. Eu fiquei chocada com esses dados, né? E então, assim, como a gente precisa olhar para isso, né? E é legal esse espaço que vocês trazem, meninas, para essa reflexão, porque as pessoas acho que precisam acordar. É como se a gente estivesse numa sociedade assim, todo mundo... Só indo. Exatamente. A gente está precisando acordar mesmo. Todos nós, estou me incluindo nisso também, precisamos acordar. Porque onde que isso vai parar? Que a probabilidade é que a tecnologia avance cada vez mais, que tudo se torne cada vez mais rápido, e a inteligência artificial está vindo exatamente para nos provar isso, né? Então, eu vejo muita gente falando, assim, procurando uma solução rápida também. E a solução não é rápida como os vídeos das redes sociais, como os vídeos do Instagram. Quero um remédio milagroso, então eu vou levar ao médico e hoje todo mundo todas as crianças sendo medicadas. Na internet a gente tem que explicar tudo muito bem explicado. Não quer dizer que não deva medicar, alguns casos precisam, mas está havendo uma epidemia de medicalização. E eu fico muito assustada com isso, porque são crianças, o cérebro está em formação
E, às vezes, ajuste na rotina, ajustes na alimentação, deficiências vitamínicas, de repente, ajustes em retirar um pouco mais de eletrônico, em colocar um pouco mais de limites, já seria o suficiente. A gente fala disso muito aqui, mas isso no sentido profissional da coisa, né? No sentido de limite, a gente ensina muito isso, a gente faz as orientações a pais, né? Então a gente ensina como lidar no dia a dia, a gente mostra, ó, isso gera tal consequência, de acordo, só que é muito individual, porque vai de acordo com a história de cada um, né? O contexto de cada um. Mas a gente faz esse trabalho, assim, tem muita gente, tem muitas mães que têm mais filhos, né? Tem 2, 3, 4, 5 filhos. E uma das coisas que a gente orienta muito é tempo do filho, né? Tanto filho com irmãos quanto um filho, né? Que a gente fala, tem a hora do filho único. Você não precisa ficar um dia inteiro com o teu filho, um dos filhos, porque não tem como. Mas 15 minutos que você vai apenas com o Joãozinho na sorveteria e volta e ouve o Joãozinho, dá atenção para o Joãozinho. Isso faz ele se localizar no mundo, na família, de uma forma que a gente não tem nem ideia de que 15 minutos pode fazer numa semana e de importância que essa criança vai ter. Isso combate insegurança, isso combate ansiedade, questão de como se comunicar com o outro, questão de se entender, entendeu? Então a gente vê isso, assim, que acaba faltando, tipo, não, mas tem companhia, não, mas tem os irmãos, não, mas tem uma família com muito amor, a gente faz tudo que pode. Eu sei, a gente sabe que sim, né? Mas tem coisa que falta, né? Então a gente vem muito contra isso, assim, na terapia mesmo, falando mais como psicóloga, né? Por isso que eu acho que as pessoas, elas não deveriam quebrar alguns paradigmas, eu acho que algumas pessoas ainda têm essas crenças, né? E deveriam buscar, falar assim, gente, eu não tô dando conta sozinha, tá difícil. Gente, a gente tá na era de falar da saúde mental, então vai procurar ajuda. Se você não tá dando conta sozinha, procura ajuda especializada. Então, mas daí vem outro porém, que a gente também já falou num outro episódio. A demonstração de fraqueza. Como você falou, útero e culpa. Entendeu? A mãe, ela foi feita, o nosso corpo feminino é feito para gerar e ser perfeita, uma máquina perfeita, né? Gerar e tudo mais. Então, como é que a mãe vai falar que ela tá com dificuldade na criação do filho dela? Entendeu? Já era pra nascer sabendo, já era pra parir o filho e já tá um manual de instruções junto. Entendeu? Então a gente entende que tem essa... Uma vez me falaram o seguinte, nunca se preocupe se tá sendo bom, mas porque você tá fazendo o melhor que você pode, e no futuro seu filho vai reclamar de você do mesmo jeito. Então assim, filho não vem com bula, não existe ainda um curso de preparação para pais, não para amamentar, de como ser pai, como criar um filho, né, uma filha, que inclusive isso, né, menino e menino, cada um tem suas peculiaridades, né? Então, eu acho que os pais também não devem se cobrar tanto, apenas voltar para o básico. Gente, o que tem aqui na minha casa, que tinha lá, de repente, na minha infância, ou na infância da minha mãe, né? O que eu posso fazer, como que eu posso unir isso à minha rotina? E se esse adulto estiver precisando de ajuda, que ele procure ajuda também, né? Terapêutica, a saúde mental, acho que das pessoas hoje, acho que ninguém hoje quase está bem. Né? Então, a gente vive mandando meme uma pra outra. A gente manda meme psiquiátrico. Enquanto a gente não. Oi, tremendo. Né? Então precisa. E os próprios psicólogos, os próprios terapeutas também precisam, né? Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal, acho, até de força, né? É que a gente tem como, também outro ponto já falado, a gente tem uma liberdade na internet muito grande hoje, né? De comentar qualquer coisa, de estar escondido atrás de uma tela, estar protegido atrás de uma tela. Então, a gente vê muita coisa hoje de julgando mães, de ver alguma coisa, mas é porque tá fazendo isso, porque não sabe de nada, porque não sei o quê. Então, talvez tenha esse senso desse medo de julgamento, né? Por causa dessa facilidade de falar do outro tão grande, né? Porque a gente fala do outro, a gente fala com as vizinhas, a gente fala antigamente, né? A gente ia fofocar, ia varrer a calçada pra ver o que tá acontecendo na rua. Hoje não, hoje a gente pega o celular e comenta da vida de quem a gente quiser. E, Natália, coisas horríveis, né? Sim, e tem uma super exposição da vida. Isso também, eu acho que é uma coisa que não faz bem pra nossa saúde mental. Tem até um termo em inglês que agora eu esqueci. Acho que é alguma coisa. Overposting? Eu acho que é isso, overposting. Isso aí. Então, as pessoas estão postando demais, né? Peculiaridades, elas estão abrindo muita brecha porque você não sabe a pessoa que está do outro lado. Às vezes é uma pessoa que tem algum transtorno,
né? Que você não... E tá lá criticando. E essas palavras, elas podem vir de forma tão rude, tão né, intensa, que a pessoa ela realmente desestabiliza com críticas ruins, com palavras ruins e tal. Então, tem um impacto muito grande que a gente vê que tem hoje, né? O medo do julgamento faz com que a mãe não peça, faz com que estenda uma situação por muito tempo, né? Às vezes a escola julga também, a gente vê que tem, né? Isso é interessante. Que as escolas deviam estar do lado das crianças, exatamente. mas às vezes tomam uma posição de julgamento, então... A gente só falou dos pais e das crianças, mas tem esse lado também da escola. A escola também tem responsabilidade, dando um suporte, né, de uma equipe de psicopedagógica, né, que seja qualificada também, que saiba analisar o que está acontecendo lá na turminha. Opa, se já tem um comecinho de alguma coisa, eu já vou aqui já tomar algum partido para isso não crescer, né? Então, assim, também tem um lado da escola, como lidar com isso, né? Mas a gente vê assim, eu vejo bastante relato de escolas, e também não é crítica, ok, de colégios estaduais que são proibidos de fazer intervenções muito severas, assim, por orientação, sei lá do que, entendeu? Então, não pode barrar o aluno, não pode pôr o aluno para fora, não pode isso, não pode aquilo. Eu vejo muito isso, entendeu? Eu tinha que estudar mais sobre isso para poder falar mais, mas isso é o que eu vejo, é o cenário que eu vejo. Como mãe falando, eu tava passando outro dia na rua e eu dei uma bronca na minha filha, tal, aquela coisinha no meio levando para a escola. No que eu fiz, já uma mulher já assim, começou a andar um pouco mais devagar no carro, já olhando, assim, como se diz, nossa, daqui a pouco eu vou gravar, olha que, né? Se você ficasse mais 5 minutos falando com a sua filha, certeza ia vir na cara. Teve até um caso que eu achei muito engraçado, que saiu na rede social, de uma mulher que sempre que estava disciplinando os filhos, chamavam o conselho tutelar, ou chamavam, reclamavam, os vizinhos reclamavam. Aí ela mandou fazer uma faixa. Ela colocou na frente da casa. Eu estou gritando porque eu estou disciplinando 3 crianças. Não se metam na vida dos meus filhos. Deixou assim, não, mas porque... olha o porquê da necessidade. A gente sabe. Sim. E que isso de conselho tutelar e tal surgiu por muita negligência com que certeza. Já existiu com aí crianças. Já é um outro caso. Então, mas daí a gente já vê que existe uma generalização. Sim. Tem coisa que não precisa, tem coisa que tem que ficar em cima e tem coisa que não precisa. Sim. Exatamente. Só que aí a gente vê tudo. Ou não cuida nada e a criança morre lá porque foi espancada, ou a mãe tá brigando e manda a polícia lá. Exatamente. Porque a educação positiva você não pode falar. Exato. Os pais, na verdade, estão perdidos. Que é tanta coisa que eles falam assim, meu Deus, como que eu deveria agir com essa criança? E muitas vezes acaba havendo assim, a criança só precisa ouvir não, né? Só precisa ficar... abaixar um pouco a bola. Os pais precisam não ter tanto medo de disciplinar. Né? Da Exato. forma certa. Grito, às vezes. Tá tudo bem, eu falo isso pra mãe, sabia? Eu falo, mas tudo bem. Uma mãe fala, ai, ontem eu dei um grito, eu falei, tá bom. É um ser humano você também. Tava cansada, não tava? Então tá bom. Vamos trabalhar autocompaixão também. Você tava cansada, você trabalha, você, né? Às vezes você vai falar que você vai pegar suas coisas e sumir. Sim. Nossa, minha mãe falou que cresceu, eu vi minha mãe falando isso. Berrava. Tá tudo certo. Até hoje minha mãe fala isso. E eu nem moro mais com ela. E ela fala, isso, né? Porque daí ela trabalha aqui, né? Daí às vezes ela fala, eu vou sair daqui. Eu falo, vai. Ai, que legal. Mas é verdade que é um desafio, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Tudo que está acontecendo hoje, né? Então, assim, eu acho que deveria haver mais espaços como esse para reflexão, para a gente tentar chegar no melhor caminho. O que eu consigo enxergar hoje é voltar para o básico. É olhar assim, poxa, o que eu posso transmitir aqui de suporte, né? O que eu posso oferecer hoje? E tentar maneirar na questão da culpa. Porque realmente é uma coisa que eu, como mãe, também sei como funciona. Mas a gente faz o que a gente pode com aquilo que a gente sabe, né? Com o que foi nos ensinado também. E hoje a situação é completamente diferente, né? Mas é tentar voltar cada vez mais para essa essência, né? Eu fiquei curiosa, assim, já que você é a mãe, né? A gente vai sugar todas as informações, né? Mas eu fiquei curiosa de saber um pouquinho, na sua experiência com a sua filha, se você se sentiu confortável de falar, claro, né? Como que foi algumas decisões que você teve que tomar que foram diferentes, por exemplo, que a sua mãe não teve que tomar com você? Por exemplo, a Yasmin tá com quantos anos? A Yasmin tá com 11 anos. 11. Ela já tem celular? Ela tem celular.
não tem rede social, ela tem o WhatsApp, mas é completamente vigiado, monitorado. Né? A gente tem... O meu marido sabe mexer muito bem com tecnologia, então ele coloca lá uma série de restrições, ela tem que pedir autorização para tudo que ela faz. Mas o celular a gente anda cada vez deixando menos tempo para ela. Então, agora a gente tirou completamente, mas ela estava ficando assim 1 hora por dia, aí foi diminuindo, aí foi para 2 horas por semana no máximo. E a gente sempre percebe que toda vez que a gente abre um pouquinho mais de precedente para ela, do tipo, ó, pode ficar um pouquinho mais com o celular, o que ela faz? Como que é o comportamento dela? Ela começa a ficar mais ansiosa e mais respondona, sabe? E aí a gente tira, ela começa a ficar mais doce. É impressionante, gente. Sim. Mexe demais, né? Na prática, né? Então, assim, tava até conversando com meu marido hoje, é uma coisa que a gente tá pensando realmente em, assim, deixar pra emergência, preciso mandar um recado pra amiguinha, ou posso tal coisa, mas esse item, assim, de luxo no dia a dia, sabe? Entendi. Mas como que foi o momento que você e seu marido conversaram? Assim, tá, talvez a gente já tenha que dar um celular pra ela, deixar alguma coisa perto, ou situações nesse sentido Questão que de foram interação social. diferentes. Questão de interação social. Depois da pandemia, e ela é filha única, a gente percebeu que ela estava se sentindo muito solitária. Hoje em dia não tem mais aquela brincadeira na rua. Essa é uma outra coisa que tinha também, né? Tinha pets. Né? Esconde atrás dos carros. Isso! A gente brincava disso antigamente, né? Me escondia atrás da banca de jornal. Tinha banca de jornal. Hoje tem uma. Ainda. Tem uma. E o orelhão? Orelhão não tem. Ah, tem aquelas A cabines. cabines, essa de enfeite. Tem né? lá do lado do Joia, que era o antigo rodeio. Verdade. Tem uma banquinha. É a única. Esses dias eu passei lá com o Gustavo, até a gente falou, nossa, uma banquinha. Que sobreviveu ao tempo. Sobreviveu, pois é. Nossa, comprava até Capricho, aquelas revistas, né, antigamente. Enfim, Atrevida, tinha essas revistas, né? E aí, ela estava se sentindo muito sozinha, uma forma dela manter interação com as amigas era pelo WhatsApp, ou de conversar com a avó que mora longe, ou também quando a gente precisava fazer alguma coisa, ela queria mostrar alguma urgência, ela mandava também um recado pelo WhatsApp, então a gente achou que seria importante até numa emergência, né? Então... Mas foi exatamente pela comunicação. Mas, assim, rede social, não. E a questão do Felco, eu achei que foi muito positivo, que antigamente as meninas elas queriam ser apresentadoras, como a Xuxa, como a Angélica. Né? Eu brincava com o meu primeiro gradiente e fingindo que estava sorteando carta, né? Já essa geração, ela quer ser youtuber. Né? Mudou. Próximo passo, né? E assim, a minha filha, vejo as amiguinhas dela também falando sobre isso, falavam sempre, quero abrir um canal e tal. E aí, depois que até a Yasmin assistiu o Felca falando, não, da adultização e tal, ela falou assim, se o Felca falou assim mesmo, se o Felca falou, ele sabe o que fala, tá certo, então eu vou esperar eu crescer um pouco mais. Porque eu acredito muito que as redes sociais, as crianças não estão prontas para esse ataque das redes. Tem pessoas muito legais, pessoas muito boas, pessoas que estão lá atrás da tela, torcendo por você, e tem pessoas que são doentes. O que essas pessoas que são doentes vão falar para essas crianças? Não vão medir palavras, né? E elas não têm ainda, o sistema emocional delas não está ainda formado, né? Então vai agredir a autoestima, enfim, eu acho que Nem os adultos estão, nem as blogueiras Exato. Que são adultas conseguem lidar com isso, quem dirá criança. Exatamente, as blogueiras estão todas com algum tipo de sofrimento emocional, elas sempre falam, às vezes se afastam, né? Porque é isso, e tá assim, é a aceleração e também o que você disse, Nath, é o pior que a pessoa demonstra, ela vai demonstrar atrás da tela. Porque aí ela fica corajosa, enquanto ela come um potão de frango, né, frango frito, ela vai lá e despeja tudo aquilo que ela tem de frustração na vida dela em cima da pessoa que ela tá vendo, né? Que tá se expondo, né? Mais alguma pergunta? Não, era isso. Então, antes da gente encerrar, primeiro eu vou agradecer a participação da Luciana. Você viu que passou voando o tempo. Eu fui olhar no relógio e falei, gente... Sério? Enfim, olha! Verdade. É mesmo. Mas eu vou deixar vocês com uma informação que eu descobri hoje. Em supervisão clínica, né, que eu faço supervisão, e eu vou deixar vocês com uma informação que pra mim foi chocante, não sei se vocês já sabiam dessa, não sei se a Mari já sabia, se a Luciana já sabia, mas pra mim foi chocante, então eu vou compartilhar, nem que seja com quem está assistindo.
Existe um site, que eu não vou lembrar o nome agora. Você sabe, será? Câmera? É isso? Qual que Então, é? a mesma pessoa que te contou, me contou antes. Ah, é? É. Então, aí é um site, que se eu entendi bem, aí você me complementa. Que você entra, que é de fácil acesso, você não precisa ter login e senha. Você entra nesse site e ele é um site de câmera, de conversa, tipo Tinder, só que é de câmera e você tem automaticamente a sua câmera ligada e a pessoa tem a câmera dela ligada e você só fica passando. Tipo, não quero mais ver essa pessoa, passa. E ao vivo a pessoa te vê, tipo o que a gente tá fazendo aqui com a câmera, assim. Gente. E vê, e aí tem pornografia, tem pessoas que vão querer conversar, e aí você pode selecionar se você quer Brasil, se você quer mundo, se o país que você quer, o lugar que você quer. E aí você acessa isso e você fica passando a tela até você ver aquilo que você quer ver e tem todo tipo de coisa acontecendo por trás da tela. E é isso. E o Deus mais do céu. absurdo Grave não isso, é hein? isso. O mais absurdo não é isso. O mais absurdo é que você abre o site, você não precisa fazer cadastro nenhum, você só clica, aparece a mensagem, você é maior de idade? Você coloca sim, independente da idade que você tiver, e abre lá. Você não precisa fazer cadastro, não tem controle nenhum. E daí o que a gente faz com isso? Denuncia? Pra quem? Então. E aí? Cancela a página? Porque a internet não tem ainda uma Já cancelou, vai vir outra, legislação, alguém vai criar uma... outra. É. Entendeu? E até pegar quem, a gente já tem ferramenta, aí quem entende de computador vai corrigir. Tem ferramenta de não conseguir rastrear de onde tá vindo. Então, prende o criador. Vai achar o criador disso daí? Não vai achar. Enfim. Esse é o problema, que a internet tem de tudo. Inclusive esse tipo de coisa que já é o submundo aí da internet, né? Não, mas o pior, isso não é Dark Web. Não é Dark Web, isso aí É normal. É o submundo da internet Se você pegar normal. seu celular, você colocar o ID, sei lá como fala, o www, Sim. você abre. Sim. Depois eu tenho que pesquisar, eu não vi isso ainda. Eu só fiquei com o relato. só, E não pesquisei. eu vou também dar uma olhada nisso. Embrulha o estômago. Tipo Embrulha. assim, às vezes não vai aparecer nada. Pode ser que não apareça, mas pode ser que sim. Porque aparece duas imagens, duas câmeras, a sua e a da pessoa. E daí tem uma pessoa aleatória. Às vezes tem gente jogando, enfim. Daí não quer ver aquilo, você vai É passando por a câmera. isso que a gente tem que ficar em cima. Porque não tem jeito. E não precisa liberação pra câmera, porque às vezes você abre aplicativo novo e ele pede, você autoriza o uso da câmera. Não tem isso. E outra, dependendo de como for, quem sabe de internet também pode me corrigir, mas tem aplicativos, tem sites que quando você dá permissão de acesso à câmera, ele também grava. Porque você permite o acesso da câmera. Você acha que a pessoa que criou esse site vai ser bondosa de, não vou Claro salvar que isso? não. Se ele quiser, ele salva. Com certeza transfere até o material para outro site relacionado a, né? Sei lá, Exatamente. Deve Tudo pode transferir. acontecer. Enfim, queria É deixar muito vocês com essa grave. informação sobre tanto maternidade, né, que eu acho que tem a ver, então supervisionem seus filhos e seus celulares. Exatamente. E é isso. Então, muito obrigada, Luciana, por ter participado e ter contribuído de forma tão rica com a nossa discussão sobre mães. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Passou muito rápido. Sim. Então, pessoal, fiquem ligados com o nosso próximo tema. Estamos chegando no final da nossa primeira temporada. Fiquem ligados. Ainda esse ano a gente vai ter, mas aí teremos o nosso recessinho. E aí depois voltamos para mais, mas a gente vai ir avisando tudo com antecedência. Então é isso. Um beijo. Beijos. Vai congelar um pouquinho só pra gente... pra ter o tempo do corte. Ficou bom, gente? Ficou. Ficou. Eu adorei. É bem baixo.